Os Jornalistas Livres é um coletivo de jornalistas autônomos, ou seja, ele é um espaço que não é orientado por um chefe ou editor principal. As notícias e os artigos de opinião publicados lá sempre reforçam um posicionamento da política de esquerda, tendo um foco maior na defesa da democratização do acesso à informação. Os jornalistas membros buscam produzir e publicar notícias que priorizem a visibilidade de minorias, com a intenção de participar do combate contra os preconceitos de origem social, o fascismo, a desigualdade e o ódio à democracia. Esse site ele existe desde 2015 e hoje em dia o conteúdo publicado lá está disponível em outras plataformas, como o Facebook, o Instagram e o Twitter. Em sua obra Impérios da Comunicação, Timbu fala sobre o caráter descentralizador e revolucionário da internet, e é por meio desse princípio que, primeiramente, é possível analisar a rede de jornalistas livres. Com o deslocamento do poder proporcionado pela internet, surgiram novas mídias que se opuseram à ordem da comunicação de massa e dos conglomerados empresariais, formados em função da mídia de massa. Então, os jornalistas livres agem em defesa de assuntos muito delicados e importantes da sociedade, que geralmente não têm muito destaque na grande mídia. Eles buscam defender a democracia, a cultura, os direitos humanos e as conquistas sociais, ou seja, os setores fragilizados da sociedade. O site também tem como objetivo ir contra o modo de atuação da grande mídia. Então, eles se descrevem como um contraponto às mentiras veiculadas pela grande mídia, que está a serviço do grande capital. Bem, agora nós vamos falar de Manuel Castells. No livro O Poder da Comunicação, ele fala sobre as redes digitais e a cultura da autonomia. E ele afirma que para o surgimento de mídias alternativas foi necessário o deslocamento do poder econômico, ideológico e político. Antes disso, a mídia de massa era a única detentora do poder comunicacional, que estava diretamente ligado às instituições. Então, essas instituições tinham o controle da entrega da informação. Mas com a internet, tudo isso mudou. A descentralização permitiu visibilidade a novos pontos de vista e também a questionamentos da mídia tradicional. Uma frase importante de Castells que é legal ressaltar é a frase: "A comunicação livre é a prática mais subversiva de todas". Essa frase reflete o propósito do contexto digital, que proporciona, de acordo com Castells, uma comunicação verdadeiramente livre. E pensando assim, é possível relacionar o nosso objeto de estudo, a rede de jornalistas livres, com a afirmação de Castells, já que o grupo age em defesa da democracia, da cultura, dos direitos humanos e dos movimentos sociais, além de também ir contra o modo de atuação da grande mídia. Fora isso, dentro dessa realidade descentralizada e independente do ambiente digital, o jornalista agora tem que lidar com a audiência de um jeito diferente. A forma de lidar com a audiência é bem mais direta. A internet e as plataformas digitais viabilizaram um engajamento maior do público. Então agora o público discute e comenta o conteúdo quase imediatamente. E nesse contexto, o Castells também aponta a existência de um ambiente dinâmico que então pode complementar ou construir o meio profissional do jornalista. Em seu livro A Vida Digital, Nicolas Negroponte fala que as redes de computador são caóticas e não têm uma hierarquia como a TV. Isso pode ser percebido no próprio funcionamento da rede de jornalistas livres, que não tem, por exemplo, um editor-chefe e funciona como uma comunidade que publica notícias sem priorizá-las ou desprezá-las por seu conteúdo. A cibercultura dá conta dos fenômenos que nascem à volta das tecnologias da comunicação digital interativa, como as alterações nas relações de poder do usuário, que agora também pode ser um emissor. E isso acontece nos jornalistas livres porque o público tem livre acesso para comunicar e dar sugestões ao site. Por isso, é fundamental estudar o objeto de análise a partir da perspectiva da cibercultura. Então, a internet se torna um ambiente híbrido, onde os usuários e os agentes da mídia atuam simultaneamente. Com o digital, a democratização da informação foi viabilizada e tornou o ambiente mais participativo. O leitor passou, então, a interagir com o conteúdo que antes ele só consumia, na maior parte das vezes, de forma passiva. Outro ponto para se analisar é a independência comercial do jornalista e o maior número de exploração de nichos. Então, os jornalistas livres é aberto em suas editorias a assuntos até então pouco explorados, como direitos da comunidade LGBTQIA+, direitos das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos imigrantes, e debatendo sempre temas de política, moradia, cultura, educação e direitos humanos.
Essa liberdade de abertura só é possível devido à colaboração monetária e opinativa do público para que os veículos independentes possam ter a oportunidade de se concentrar em um determinado grupo, como é o caso dos jornalistas livres, que têm seus simpatizantes de esquerda. Exemplo dessa colaboração monetária é que em 2015 os jornalistas livres foram os responsáveis pelo maior financiamento coletivo do jornalismo brasileiro. A rede ultrapassou a meta de arrecadar R$100 mil no prazo de 45 dias e conseguiu cerca de R$132 mil com a contribuição de mais de 1.000 apoiadores. O orçamento foi utilizado para o aluguel da primeira sede em São Paulo, para a aquisição de equipamentos e para a compra de passagens e hospedagens voltados para a realização de coberturas, reuniões e oficinas fora de São Paulo. Além disso, o dinheiro também foi utilizado para a construção do principal canal de comunicação do grupo, o site. Antes disso, o canal de acesso aos leitores dos jornalistas livres era a página do Facebook. A necessidade de construir um site se pautava no desejo de possuir 4 formas de comunicação. A primeira era uma forte interatividade entre todos os coletivos que compõem a rede e os leitores. A segunda era uma melhor organização dos conteúdos produzidos pela rede. A terceira buscava pela construção de uma biblioteca acervo das lutas populares e a última buscava a realização de atividades de formação à distância. Para entender os conceitos de cross-mídia e transmídia, é preciso entender a convergência, um conceito citado por Henry Jenkins. Esse escritor afirma que a convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas e sociais. Dessa forma, é possível compreender o conceito de convergência como uma transformação até cultural e não somente um processo puramente tecnológico, que apenas uniria funções diversas dentro de um mesmo aparelho. Assim, a convergência ela incentiva os leitores a buscar pelas informações em múltiplos meios e a criar conexões a partir deles, sendo um processo não somente dentro dos aparelhos, mas sim dentro do cérebro humano. E assim, os processos de cross-mídia e transmídia são 2 conceitos que fazem referências a essas trocas de informações. O cross-mídia diz respeito à distribuição de informações em diferentes mídias e plataformas de comunicação. Por meio de diferentes formatos, a mensagem é alcançada por um público maior e reforçada por sua repetição em ambientes distintos, mas com a mesma informação. Um exemplo é a utilização de plataformas como o Facebook e o Instagram pelos jornalistas livres, que repostam as charges e imagens que publicaram anteriormente no site. Já o conceito de transmídia, ele consiste na combinação de ambientes distintos que complementam a informação. Ou seja, o objetivo é direcionar a audiência para diferentes plataformas, fragmentando a mensagem e permitindo que o público compreenda a informação de uma forma complementar. E quando utiliza essa estratégia, os jornalistas livres disponibilizam somente um tweet sobre a mensagem publicada, seguida do link de acesso ao conteúdo completo pelo site, ou seja, faz um resumo do conteúdo em um único tweet para que o leitor continue a leitura no site. Por fim, o site Jornalistas Livres expõe seus posicionamentos de uma forma clara e não esconde a sua parcialidade. Existem diversos textos de opinião, como charges, artigos e críticas, através dos quais o veículo produz um conteúdo voltado a um público-alvo de leitores com ideologias de esquerda e defensores dos direitos humanos. A plataforma também apresenta um papel contribuidor aos novos arranjos profissionais dos jornalistas, que encontram no World Wide Web um ambiente horizontal e aberto para a pluralidade de percepções sem as hierarquias da imprensa tradicional. Outro aspecto presente no desenvolvimento do site é a atuação do transmídia e do cross-mídia, presente na maioria das plataformas independentes. O compartilhamento de informações, quando inserido em mais de uma plataforma, ele auxilia na visibilidade do conteúdo e na fortificação do ideal abordado. Assim, as páginas dos jornalistas livres no Instagram, no Facebook, no Twitter, atuam progressivamente na afirmação de castelos, possibilitando uma comunicação livre, subversiva e acessível.